E aí, moçada, vamos embora? Vem comigo então, vamos resolver aí algumas questões de funções. Agora vão ser questões de múltipla escolha aí, questões de fixação para a gente ir relembrando conceitos básicos aí da parte de funções. Perfeito? Vem comigo então, me acompanha. Bora lá. Então, dentro da parte de funções, exercício de fixação, parte 3. Minhas redes sociais estão aí e o primeiro enunciado desse bloco é esse. Sendo f de x igual a 2x ao quadrado e g de x igual a x mais 1, o valor de f de g de 2 mais g de f de 2 é... E aí vem as alternativas. Brunão, oi. Professor, eu achei mais fácil descobrir a lei de... Porque eu percebi, Brunão, que essa questão é uma questão de função composta. Perfeito. Então, sinal de que a gente está se entendendo. Isso aqui realmente é uma função composta. Pois é, Bruno, você falou aí que era uma questão de função composta, eu já nem manjava disso. Por que isso aqui eu sei que é função composta? É porque, olha, é função composta porque é uma função dentro da outra. Tá vendo ali, olha, é f de g de 2. Então, eu estou aplicando a função g na minha função f, ok? E aqui é a mesma história. Então, eu também tenho ali função composta. Tranquilo? Então, você pode, claro, descobrir a função, né? Você pode aplicar a fórmula do que seria o f de g de x. Só que aqui é uma questão de valor numérico, simplesmente. Então não vou fazer dessa forma não, tá bom? Vou simplesmente calcular o que é o g de 2 e depois verificar quanto que dá o f de g de 2 e depois eu calculo o que seria o f de 2 para calcular o g de f de 2. Podemos fazer assim? Então beleza. Vamos lá. F de g de 2. F de g de 2 vai ser o seguinte, começo calculando então o que seria o g de 2. O que vai ser o g de 2? Lá na minha função g, eu troco o x por 2. Acostumem-se, isso é para você mesmo. Acostume-se a fazer a leitura disso aqui como se fosse o seguinte, olha, o cara está pedindo a imagem de 2 na função g. G de 2 é a imagem de 2 na função g. Ou seja, qual que é o y do 2 na função g? Então, você vai pegar e vai trocar o x por 2. Então vai ficar g de 2 como se fosse 2 mais 1, ou seja, a imagem de 2 na minha função g é o número 3. É como se graficamente eu estivesse falando o seguinte, olha, tá vendo aqui o x igual a 2? Nessa função aí, olha, a imagem dele é o 3, ok? Beleza, isso é só para a gente complementando. Bora para o que interessa. F de g de 2. O f de g de 2 seria, então, o f de 3. Concorda comigo? Onde tem aqui o g de 2, eu vou colocar o 3. E aí você vai calcular para mim o que seria o f de 3. O que vai ser o f de 3? O f de 3 é a imagem de 3 lá na função f. Então, para você descobrir a imagem de 3 da função f, você pega a expressão e troca o x por 3, ficando, então, com 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Troquei aqui, olha, o x por 3, e aí eu faço 2 vezes 3 ao quadrado. Aí, gente, é como se momentaneamente você estivesse se teletransportando lá da sua questão, que é de função composta, e voltando lá para a matemática básica. Porque aí onde que geral erra aqui? Ah, 2 vezes 3, 6, 6 ao quadrado, 36. Te entendo. Sei que você está cheio de amor para dar, mas o mundo não está te compreendendo, né? A sua matemática está muito louca, cara. 2 vezes 3, você não pode começar fazendo isso não. Lembra, por isso que eu estou te falando, atenção, porque agora foca no que você está enxergando aqui. Você tem duas operações matemáticas, tem uma multiplicação e uma potência. Você começa por quem? Pela potência, tem que respirar fundo, então você joga tudo por água abaixo aqui, né? E aí você vai ter que calcular a potência. O que é 3 ao quadrado? Não é 6 não, hein? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, o seu f de 3 vai ser 2 vezes 9, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 18. Ok? Fiquei, então, com isso aqui, olha. 2 vezes 9, que vai ter que dar 18. Esse, então, passa a ser o meu f de 3. E, consequentemente, esse aqui, então, é o valor do meu f de g de 2. Perfeito? Passamos, então, pelo primeiro ponto da questão. Agora, eu vou calcular com vocês o que seria o g do f de 2. G de f de 2. Por onde que eu vou começar? Isso aqui é uma função composta.
Então eu estou aplicando a função f lá na função g. Então eu vou calcular f de 2 da seguinte maneira. F de 2 é a imagem de 2, só que lá na minha função f. Minha função f está lá, 2x ao quadrado. Vou fazer 2 vezes o valor do x, que é o 2 nesse caso, elevado ao quadrado. Aqui dá até para você tirar um mondinho, usando a propriedade de potência, né? Não é para multiplicar 2 vezes 2 embaixo, não. O que eu falo de aplicar a propriedade de potência é que você pode manter a base e somar os expoentes. Ali a base é 2, você pode só manter o 2 e somar o 1 com 2, 2 elevado a 3, chegando a 8, certo? Ou simplesmente fazer 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 2 vezes 4 vai ter que dar 8. Então tá aqui, olha, f de 2 é igual a 8. Ou seja, a imagem de 2 lá na função f é 8. Tá vendo como que é importante saber aplicar na função correta? Porque a imagem de 2 na função g, por exemplo, o x foi o mesmo, x igual a 2, mas as funções são diferentes, as leis de formação são diferentes. Então aqui, o g de 2 acaba sendo o quê? Acaba sendo igual a 3. E aqui, o f de 2 acaba sendo o quê? O 8. Calculei o f de 2. E agora? Eu fico com o g do f de 2. Que é, então, aliás, vou calcular agora o que seria o g de 8, né? G de f de 2 seria, então, o g de 8. E aí o g de 8, ele é o quê? G de 8 consiste em você pegar lá na sua função g, trocar o x por 8. E aí eu ficaria, então, com 8 mais 1, chegando aqui, então, no g de 8 igual a 9. Perfeito? Então, o g de 8 igual a 9. Esse, então, é o valor do seu g de f de 2. G de f de 2 é a mesma coisa que o g de 8, que tem que ser igual a 9. Conclusão, qual que vai ser, então, a resposta para esse exercício? F de g de 2, tá aqui, olha, f de g de 2 dá 18. Mais o g de f de 2. G de f de 2 tem que ser quanto? Tem que ser 9. E aí 18 mais 9 tem que dar quanto? Tem que dar 27. E aí meu gabarito correto, letra C. Ok? Então tá aí. Questão direta. Para essa que está aqui, por exemplo, não tem muita interpretação, né? É questão de saber fazer o cálculo. Calculei g de 2, f de g de 2. Calculei f de 2, g de f de 2. Beleza, fechamos aqui com gabarito letra C. Conseguimos entender daí? Ótimo. Próximo. Sejam f de R em R e g de R em R. Então, estou te dizendo que eu criei aqui duas funções e duas funções que a gente fala que são funções que vão de real em real. Quando eu coloco isso, é porque não tenho restrição com relação ao valor que eu vou atribuir para x, não tenho restrição com relação ao valor que eu vou dar para y, tanto na função f quanto na função g. Então, diz que são funções definidas da seguinte maneira. F de x é x menos 4t. E g de x, x ao quadrado menos t. Ele cita para mim que f de g de 1 é igual a 16. Ele quer saber de vocês qual é o valor do t. Então, bora treinar? Vem comigo. Para não. F de g de 1. Brunão, tô começando a tirar onda com essa parada aí. Isso. É isso aí que eu quero ouvir. É esse lado do meu ouvido que eu escuto. É aqui que eu escuto melhor. Tá começando a tirar onda, né? Ah, muito bem. Então começa. Já que tá tirando onda, me ajuda daí. Por onde que você começa? Isso aqui também, olha, é uma questão de função composta. Por quê? Porque eu tenho a função g sendo aplicada na função f. Então, para início de conversa, eu começaria calculando o quê? O g de 1. Concordam? Então, vem comigo. G de 1. G de 1. G de 1 é a imagem de 1. G de 1 é o cálculo do y do 1. Só que lá na função g. O 1, então, faz papel de x. Eu quero encontrar o y desse 1, só que lá na função g. G de 1, então, seria 1 ao quadrado menos t. Ok? G de 1, substituí o x por 1 ali na minha função g. Cheguei, então, à conclusão de que o g de 1,
acaba sendo isso, olha. Acaba sendo 1 menos t. Ah, sabe um detalhe que muita gente, sem querer, vacila aqui nesse exercício? Que é trocar o t aqui também por 1. E aí você não pode não, tá bom? Tanto que o que ele está pedindo para você descobrir é o valor do t, né, gente? Então você não pode dar um valor para o t aqui, perfeito? O 1, ele faz papel de x. Então você substitui ele só aqui. O t você mantém. E aí você calculou então para mim o que é o g de 1. É a expressão 1 menos t. Agora eu preciso calcular o que é o f do g de 1. F do g de 1 consiste em você fazer o quê então? Olha, o f de g de 1 consiste em você pegar a sua função f. Qual é a expressão da função f? A expressão da função f é essa que está aqui. Então consiste em, lá na função f, você trocar para mim o x pelo g de 1. Onde tiver x aqui, olha, você troca, nesse caso, pelo g de 1. Então tá lá, f de x, f de g de 1, é o x, ou seja, é o g de 1 menos 4t. Certo? Onde está g de 1 é como se fosse o x, tanto que você vai ver que está certo. Olha, é como se eu estivesse enxergando que f de x é x menos 4t, que é exatamente o que está aqui. Só que agora você está lidando com uma função composta. Então, no lugar do seu x, você está enfiando uma outra função, e não simplesmente um número, que é o que a gente costuma fazer com mais frequência. Então, segue. O que seria o g de 1? G de 1 está aqui, ó. G de 1 foi o 1 menos t, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos t menos 4t. O que eu fiz aqui? Ó, troquei o g de 1 por 1 menos t, porque é o que a gente tinha encontrado lá em cima. E aí eu passei a ter 1 menos t menos 4t, que é a mesma coisa que 1 menos 5t. Aí cuidado para não chegar aqui, agora eu vou passar a letra para um lado e o número para o outro. Meu Deus, que lado? Isso aqui não é uma equação não, olha, isso aqui é só uma igualdade. Então agora você vai pegar e vai isolar letra para um lado. Como assim, gente? Não faz sentido isso aqui não. Isso aqui é só uma expressão que você acabou de encontrar para mim. Você acabou de descobrir que o f de g de 1 vale 1 menos 5t. Bom, só que daqui você não ia conseguir sair do lugar. É por isso, então, que ele disse que o f de g de 1 tinha que ser quanto? Tinha que ser 16. Então agora você vai conseguir atribuir isso aqui. Agora sim você vai conseguir igualar essa expressão, né? O f de g de 1, como vale 1 menos 5t, a gente vai substituir esse 1 menos 5t e igualar a 16. Então eu passo a ter isso, olha. Assim, 1 menos 5t fica igual a 16. Deixa a letra para um lado, manda o número para o outro. Vou chegar à conclusão então de que menos 5t tem que ser igual a 16 menos 1, ok? Então, ó, deixei letra antes, mandei aquele 1 que estava no primeiro membro para trás, trocando o sinal. Então, fiquei com menos 5t igual a 16 menos 1. Daí, então, menos 5t fica igual a 15. Deixa eu colocar para cá. Menos 5t fica igual a 15. Pega, vou multiplicar isso aqui por menos 1. Quem quiser pode multiplicar por menos 1, mas se quiser pode pegar o menos 5 e simplesmente passar dividindo, vai dar tudo na mesma. Então isso aqui fica igual a 5t igual a menos 15, de onde a gente conclui então que o t vai ter que ser menos 15 dividido por 5, ou seja, o t teria que ser igual a menos 3. Perfeito? T igual a menos 3, meu gabarito correto. Apareceu indicado para vocês aqui, olha, lá na letra D. Ok? Então, ó, questãozinha que envolve a noção de função composta, mas se tiver paciência, a gente chega lá. Vou de dentro para fora. Comecei calculando o que seria o g de 1. Troquei o x por 1, 1 menos t, ok, esse foi o g de 1. Depois eu tive que calcular f de g de 1. Então lá na função f, onde tinha x, eu coloquei o g de 1, que era a mesma coisa que 1 menos t. Passei a ter 1 menos t menos 4t, que deu 1 menos 5t. Como tudo isso, de acordo com o enunciado, tinha que ser igual a 16, foi de onde a gente caiu então nessa equação de primeiro grau.
Organizando, deixa a letra para um lado, joga o número para o outro, cuidado ali com o sinal, né, para não trocar o sinal, porque a gente tinha ali uma letra B com B igual a 3, né, e aí não pode, tranquilo? O sinal aqui tem que ser negativo. Passamos por essa, ok, tá começando a tirar ondinha, tá bom, o Bruno ainda leva umas porradas, não tem problema não, faz parte do processo, tá bom? É bom pra gente manter a humildade, levar umas porradinhas de vez em quando é bom. Bora para a próxima. Olha essa aí. Dada a função f de R em R, definida por f de x igual a 3x menos 2 sobre 4, é correto afirmar que a expressão que define f a menos 1 de x e o valor de f a menos 1 de 7 são respectivamente. E aí vem aqui então essas alternativas. Que parada é essa desse expoente menos 1 aí, Bruno, que eu não estou lembrando disso. Que negócio é esse desse expoente menos 1? Preciso que você se lembre que esse menos 1 é a notação de função inversa. Notação de função inversa. Lembra que a função inversa é como se fosse aquela ideia de desfazer o caminho que você usou para ir. É como se eu estivesse falando o seguinte, para sair do x e chegar no y, eu tenho que fazer 3 vezes o x menos 2 dividido por 4. A função inversa é a função que vai te dar a fórmula que você conseguiria voltar. Você estaria lá nos valores de y e iria conseguir voltar lá no valor do seu x. De maneira prática, como que a gente faz mesmo, então, o cálculo da função inversa? O que eu preciso que você se lembre? Quando eu falo de função inversa, eu falo de pares que são literalmente trocados. Se eu digo para vocês que eu tenho uma função f, e que nessa função f eu tenho o par 3 e 5 fazendo parte, na função inversa de f eu teria qual par obrigatoriamente? Eu teria o par 5, 3. Então não é para pegar e trocar sinal, não é isso. Quando eu falo de função inversa, eu falo que os pares eles aparecem trocados. Então se o par 2 e 3 pertence a uma função f, o par 3 e 2 pertence à sua função inversa. Claro, desde que essa função inversa exista, né? Se eu tenho o par 10 e 0 numa função f, se existir a inversa dessa função, com certeza o par 0 e 10 satisfará a expressão da função inversa. Então, de maneira prática, para você descobrir a função inversa, o que a gente sempre orienta? Você vai pegar a função original, do tipo y, né, igual a alguma coisa que tenha o x, e vai trocar. Nessa expressão original, o y você troca pelo x, e o x você troca pelo y. A partir daí, isola o y, e a expressão que você encontrar vai definir, então, a lógica da função inversa. Vamos fazer isso? Vem comigo, coloca a mão na massa. Não me deixa trabalhar aqui sozinho não, né? Você fica aí do outro lado só olhando. Aí vai mexendo no WhatsApp e eu tô aqui falando, tô aqui escrevendo. Você vai lá no WhatsApp, dá uma olhadinha, dá um like lá no Instagram. Enquanto isso eu tô falando. É assim que funciona? É não, né? Vem cá comigo. Vamos dividir o fardo. Tá aqui, ó. F de x igual a 3x menos 2 sobre 4. No lugar do f de x, por enquanto não tô fazendo nada. Só estou trocando o f de x pelo y, que a gente já está cansado de saber que sempre pode. Então, por enquanto eu não fiz nada. Agora eu vou começar o meu processo. Para definir a minha função inversa, eu vou literalmente inverter agora as coisas. A partir do momento que eu pegar aquela minha função que foi dada e inverter, se eu trocar o y pelo x, e se eu trocar o x pelo y, eu acabei de criar a expressão da função inversa. Então eu digo que na função inversa, o x tem que ser igual a 3y menos 2 sobre 4. Ok? Isso aqui, gente, de uma certa forma, já é correto. Isso aqui é uma expressão que representa para mim a função inversa. Só que a gente tem por hábito deixar numa função a variável y isolada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 4, passar para lá multiplicando. Passo a ter 4x, que é igual a 3y, menos 2. Lembre-se, eu estou tentando isolar o y. Então, esse menos 2 eu vou mandar para o lado de cá somando. Ah, mas eu não poderia ter passado o 3y para frente? Pode, mas aí aquele 3y viria com sinal negativo, depois eu tenho que ficar lá multiplicando por menos 1, então eu já fiz o contrário. Deixei o menos, vou passar o menos 2 para frente para que aquele y fique ali atrás com sinal positivo, tá bom? Fiquei então com isso aqui, olha, 4x mais 2 tem que ser igual a 3y. Se 4x mais 2 tem que ser igual a 3y,
Agora o que eu faço? Pego o 3 e passo dividindo. Fico com 4x mais 2 sobre 3. Tudo isso que está aqui acaba sendo y. Só que essa é a expressão da minha função inversa. Qual que é a notação, então, de função inversa? É essa que está aqui, né? Olha, f a menos 1 de x igual a 4x mais 2 sobre 3. Deixa eu só ver a ordem que eles colocaram aqui. Não, ficou assim mesmo. Então, ó, 4x mais 2 sobre 3. Perfeito? O caminho contrário, então, de ir dessa forma, peguei e calculei o triplo de x, subtraí 2 e dividi por 4. O caminho contrário de se fazer isso é esse, olha. É pegar o 4, multiplicar pelo x, somar com 2 e dividir por 3. Vocês vão perceber que tem realmente uma certa lógica, né? Ó, se primeiro eu multiplico, subtraio e depois divido, qual que é o caminho contrário de voltar fazendo isso? Ao invés de dividir, eu começo multiplicando. Minha penúltima operação não era uma subtração? Aí eu faço uma soma. Eu não tinha começado multiplicando? Eu volto dividindo. Esse é um processo literalmente inverso, certo? Que, de maneira prática, a gente pode fazer simplesmente dessa forma. Onde estiver o y, eu coloco o x. Onde estiver o x, eu coloco o y. Muito bem. Então, um cálculo a gente já fez, porque um ponto que eu precisava para acertar a questão era definir aí qual era a expressão da função inversa. Função inversa, cadê? 4x mais 2 sobre 3. 4x mais 2 sobre 3 eu tenho isso na letra A. Letra B já está fora. Que a letra B tem 4x mais 3 sobre 2. Letra C ainda está dentro, 4x mais 2 sobre 3. Letra D ainda está dentro, 4x mais 2 sobre 3. Letra E já está fora. Ok? Brunão, como que eu faço o cálculo disso aqui? Olha, f a menos 1 de 7. Ora, o f a menos 1 de 7 consiste em você fazer o quê? Na expressão lá do seu f a menos 1, você troca o x por quanto? Troca o seu x por 7, beleza? Você vai calcular o valor numérico. F a menos 1 de x, f a menos 1 de 7 vai ser então substituir, ó. Onde tiver o x, eu vou colocar o 7. O f a menos 1 de 7 então seria 4 vezes 7 mais 2 dividido por 3. Ou seja, f a menos 1 de 7 acaba sendo 28 mais 2 sobre 3. Logo, a imagem, olha como que eu vou falar com vocês. A imagem de 7 na função inversa de f acaba sendo 28 mais 2, 30. 30 sobre 3, que vai ter que dar 10. Ok? É como se eu estivesse te dizendo, então, que na função inversa eu tenho o par 7 e 10. Então, reparem, 7 e 10 pertence à função inversa de x. E aí você pode conferir. Se o 7 e 10, se o par 7 e 10 pertence à função inversa de x, é porque na função f vai ter que ter qual par? Ou qual par vai ter que pertencer à função f? Você vai perceber que o par 10 e 7, vamos fazer aqui para a gente treinar, ó. Se você pegasse o 10 e 7, você vai perceber que o 10 e 7 tem que satisfazer a expressão da função f. Inverte aqui, ó, o 7 e 10 não está na função inversa, então o 10 e o 7 tem que estar na função f. Como assim o 10 e o 7 tem que estar na função f? 10 aqui faz o papel do x, não é? Então troca para mim aqui o x por 10, você vai ver que vai ter que dar 7. 3 vezes 10 dá 30. 30 menos 2 dá 28. 28 dividido por 4 dá 7. Tá vendo aí? Fechou, como sempre vai ter que fechar. Ok? Então, para essa nossa questão, gabarito correto acaba sendo a letra D. F a menos 1 de x é 4x mais 2 sobre 3. E o f a menos 1 de 7 acaba sendo 10. Ok? Letra A fica errada porque diz que essa imagem seria o 7. E a letra C fica errada porque eles apresentaram um sinal aqui oposto. Entendidos com relação a essa? Tem certeza? Então tem a confirmação do gabarito para vocês, letra D. E aí, com isso, fechamos aqui esse nosso bloco. Tudo entendido? Estou confiando em você, hein?
estou confiando e entendendo que já que você está passando comigo por essa parte, está entendendo que é importante reforçar essa parte, que você não está pulando etapas aí, né? Então tá bom. Fui, hein? Forte abraço para você. Valeu!